Bom dia. Nós vamos ter mais uma oportunidade de cultuar a Deus juntos, não é? Tratando das coisas de Deus, conversando a respeito do ensino bíblico. Então, mais uma oportunidade que temos de juntos glorificarmos ao Senhor. E hoje o nosso bom dia, não é, vai especialmente para o PS CAPES Casa de Apoio. O PS CAPES Casa de Apoio é uma entidade aqui em Teixeira de Freitas que, mesmo sem muitos alardes, mesmo sem muitos exageros, né, em divulgação, mas tem feito um trabalho maravilhoso em relação a famílias, principalmente de famílias de cidades vizinhas, que quando vêm para Teixeira trazendo seus doentes, e são muitos, não é? Tem encontrado nesta casa um apoio, um lugar para ficar, um lugar para dormir, um lugar para se alimentar, um lugar para ser atendido, para ser cuidado, um lugar para receber a atenção, né, necessária nesses momentos de dor, de tristeza, pela enfermidade de parentes. Então, já tem muitos meses que essa entidade tem feito isso, tem alcançado muita gente, inclusive tem alcançado pessoas de outros estados do Brasil, não é? Ou porque estão passando aqui pela BR-101 e algum acidente ou alguma necessidade de hospitalizar alguém, então a pessoa que acompanha, não é, esse enfermo vai para esta casa. Então tem sido uma experiência muito boa, uma experiência onde muitas pessoas têm sido abençoadas. E lá, né, na direção desse trabalho está o pastor Estevão Vilas Boas, e quem convive com ele sabe, né, percebe o grande carinho que ele tem com esta obra. O quanto ele se dedica, o quanto ele se envolve, o quanto ele busca de todas as maneiras que as pessoas sejam abençoadas ali naquele lugar. Então, nós queremos dar o nosso bom dia para a casa, para os seus serviços, para as suas atividades, e queremos dar bom dia para o pastor Estevão, né, e toda a sua dedicação, e dar boas-vindas também, bom dia também para aquelas pessoas que se predispõem a sustentar, né, a ajudar de alguma forma, financeiramente ou de outras maneiras, a ajudar esta casa. Né? Eu já coloquei a descrição desta live e não coloquei nada a respeito da casa de apoio, mas eu vou ver se eu me lembro, depois da live, colocar então um link, alguma coisa, para que você possa, não é, fazer contato e imediatamente você poder descobrir como poder ajudar esta obra que já tem ajudado muita gente, muitas pessoas, muitas famílias, não é? E isso é ser cristianismo. Isso é o cristianismo. Isso é terapia, não é? É a preocupação do testemunho para abençoar, não para exibição, não para mostrar que é mais cristão do que os outros, nada disso, mas é de alcançar o outro, o bom testemunho, o testemunho maravilhoso de ir ao encontro do outro na necessidade dele, nos momentos que ele mais precisa. Então, a Casa de Apoio tem dado esta atenção, este carinho, né, para tantas pessoas. E aqui a gente dá o nosso bom dia, né, para todos os envolvidos, todas as pessoas. Inclusive, eu dei o bom dia para casa, para os serviços, para o pastor, para as pessoas que sustentam, mas eu não posso esquecer também dos vários nomes de pessoas que, por muito tempo, por muitos anos, né, 3 anos, 2 anos, né, têm se dedicado para que essa casa exista, para que essa casa funcione. Então, são pessoas que também dão o seu tempo para fazer tudo isso acontecer. Tá bom? Então, nosso bom dia para elas. Na sequência do nosso culto a Deus, né, e hoje é domingo, terminamos a primeira semana, terminamos a semana, né, dita a Semana Santa. Hoje é o dia da ressurreição, né? Hoje é o dia que Jesus ressuscita,
e uma hora dessa já ressuscitou, não é? Foi bem cedo do dia, pelo menos é o registro bíblico. E hoje, então, a gente começa uma nova semana, tá bom? Na sequência, nós temos aqui um hino. O hino, ele diz o seguinte, e é um hino de adoração ao Senhor, tá bom? Então, vamos cantar esse hino lendo e refletindo sobre, né, aquilo que ele está cantando, não é, para o Senhor, tá bom? Então, o hino, ele diz o seguinte: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, os teus filhos, nós, os teus participantes, né, do teu reino, da tua família, nós, os teus servos, vimos dar louvor, aleluia, aleluia. Essa questão de servo é interessante porque nunca deixamos de ser servo. Aliás, tem uma frasezinha muito interessante, não sei se foi Spinoza, e ele disse o seguinte: nós nunca deixamos, em outras palavras, né, nós nunca deixamos de servir, nunca deixamos de servir a alguém. Então, não somos livres, não há liberdade, não existe liberdade, né? A liberdade que temos é somente escolher quem vai assumir a direção da vida da gente. Então não temos liberdade. A única liberdade que temos é escolher quem vai ser o dono da nossa liberdade. A gente vai obedecer a quem? É a única liberdade que a gente tem. Entendeu? E é interessante, ontem eu assisti um filme, Tigre Branco, não é? Um filme indiano, onde ele fala sobre isso. E várias vezes ele repete: a maior democracia do mundo. E aí ele fala de todas as limitações que o povo indiano sofre, né? Então, a maior democracia é uma mentira, né? Aliás, não é a maior. Qualquer democracia é mentira. E ele lembra no filme que, na verdade, existe liberdade, né? Existe liberdade para quem já usufrui demais de liberdade, que são os poderosos, os donos de tudo, os que têm dinheiro, os que compram qualquer coisa, né, e etc. Esses, né, a democracia existe para sustentá-los, para dar a eles condições deles viverem tranquilo, porque existe liberdade para eles. Porém, para o povo em geral, para a grande maioria, não há liberdade. Está todo mundo submetido a uma série de coisas do sistema que tira de nós qualquer liberdade, a não ser, né, dentro dessa falsa liberdade, servir, não é, a esses poderosos. Mas muito bem, então quando ele fala aqui de servo, na verdade a Bíblia coloca que nós não existe ninguém livre. Ou a gente serve a Deus, ou a gente vai servir ao pecado. Entendeu? Ou a gente serve para agradar a Deus, ou a gente serve para desagradar a Deus. Então, colocamos aqui: Senhor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Vimos dar louvor. Tá bom? A ti, Deus Filho, agora em relação a Jesus. Primeiro Deus, agora Jesus. Lembrando que é o mesmo Deus, não são três deuses diferentes. Conversamos isso essa semana, né? Não são três deuses, é o mesmo Deus que se manifesta, né, de várias maneiras e que nós identificamos no texto bíblico de três maneiras, tá bom? Mas existem outras muitas maneiras que ele se manifesta. Aqui, então ele diz: a ti, Deus Filho, que é Jesus, Salvador, da graça a fonte, né, da verdade a luz. Ele é a luz, ele é a verdade e ele então mostra essa verdade. Por teu amor, medido pela cruz, né? Por causa do amor dele, que ele dedicou, pelo fato dele morrer na cruz, poderia não morrer, poderia escolher não ter vindo ao mundo sabendo que iria morrer, não é? Poderia ter tudo isso, mas o amor dele trouxe, né? Nos trouxe ele. Né? Então ele nos ama, então ele veio e sabendo de tudo o que ia acontecer e ele se submeteu.
Então, por teu amor medido pela cruz, aleluia, aleluia. Na terceira estrofe diz assim, agora é para o Espírito Santo. A ti, ó Deus, real consolador, divino fogo santificador. Essa linguagem de fogo santificador é uma linguagem não muito geral na Bíblia, né? Não muito, porque o fogo é usado na Bíblia como algo que queima o mal, que queima o ruim, né? E divino fogo é no sentido de uma chama, uma força, né, da parte de Deus que age como consolador de todos nós. É um anseio amoroso de Deus para nos consolar e para nos interceder diante de Deus, né, nas nossas necessidades. Que nos anima, falando sobre então a estrofe, que nos anima e nos acende o amor. É isso mesmo. O Espírito Santo atua na vida da pessoa e por estar na vida da pessoa, ele produz então resultados que na Bíblia são chamados de fruto do Espírito, ou seja, resultado da presença do Espírito na vida de uma pessoa, né? Então aí temos vários, né, resultados dessa presença: amor, fé, longanimidade, que é paciência, não é? Benignidade, bondade, e essas coisas todas que a gente já conhece, mansidão, né? Tudo isso é resultado da presença do Espírito. O Espírito estando na pessoa, ele vai estar vivendo, vai estar desfrutando desse resultado da presença do Espírito. Aí vem a quarta estrofe. A ti, Deus Trino, agora é para os três. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, todo-poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, verdade. Ele nunca vai deixar de estar conosco, nunca, né? É isso que faz a diferença dessa vida para o inferno e para o céu. A gente vai conversar um pouquinho lá na frente, né? Então é isso que faz a diferença entre este mundo, o céu e o inferno, né? Ele está conosco. Então, hoje ele está conosco, né? Dentro de um percentual alto, por causa do amor dele, por causa da misericórdia dele, por causa da dedicação dele, ele está conosco. No céu ele vai estar num nível muito maior, numa consistência muito maior. No inferno ele vai estar, ele não vai estar conosco. E isso é o inferno. Entendeu? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, o hino diz assim: a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus, a derramar sobre nós as suas bênçãos, né? Essa é a ideia. A estar nos protegendo, a estar nos guiando, a estar nos abençoando, né? Essa é a maior bênção, né? A ministrar as bênçãos lá do céu. Então, aleluia, aleluia, né? Em louvor ao Senhor, tá bom? Então, esse é o hino primeiro que a gente está mencionando aqui. Vamos aqui agora para o livro de Filipenses, a carta aos Filipenses, tá bom? A carta aos Filipenses. Essa carta aos Filipenses é uma carta muito rica, muito interessante, porque os estudiosos entendem que aqui está presente todo o carinho de Paulo, né? O carinho de quem escreve, o carinho de quem lidera um grupo, mesmo distante, mas está aqui a realização de um pastor mesmo distante, o carinho, o respeito, não é, que ele tem para com aquela igreja. Aquela igreja é melhor do que as outras? Não, de maneira nenhuma. Aquela igreja é mais espiritual do que as outras? Não, de maneira nenhuma, né? O Deus que ama os filipenses amava também as outras igrejas. E é Deus que opera, então, essa espiritualidade, né, nos seus. Mas a maneira, né, o comportamento, e provavelmente isso tem a ver com a cultura, né, daqueles filipenses, atingiu o coração de Paulo. Talvez
Se fosse um outro, talvez se fosse um Apolo, se fosse um Pedro, talvez não atingisse tanto, porque Paulo tem uma carência, Paulo tem um jeito de ser e Pedro tem outro jeito de ser. Então, a maneira dos filipenses atingiu, alcançou o coração de Paulo, na maneira como eles lidavam, né? Que eles atuaram para beneficiar o ministério de Paulo, tá bom? Então, essa carta é como se fosse assim um bálsamo, né? Uma maneira que aquele pastor, aquele escritor estava tendo em relação àquela igreja, né? E isso ilustra muito bem o que seja uma igreja hospital, o que seja uma igreja formada ou que testemunha ser uma igreja uma igreja de ovelhas, entendeu? Então ilustra a igreja de Filipos, né? Em Filipos diz exatamente isso, mostra exatamente essa situação. É um excelente exemplo para todos nós, porque a maneira como Paulo coloca o que eles eram e o que eles faziam, né, dá esse sentido, tá bom? Então vamos aqui ao texto. Aí Paulo começa. Paulo e Timóteo, né, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então veja, né, eu só queria destacar aqui todos os santos. Algumas pessoas têm uma confusão um pouquinho com essa questão de santo, até por causa da nossa cultura, né, católica. Então, o santo que ele está falando aqui são realmente pessoas, né? São pessoas que foram lavadas, que foram alcançadas, lavadas pelo sangue de Cristo, ou seja, tiveram seus pecados perdoados. São pecadores, né? Não são perfeitos, são pecadores, mas não têm mais pecados porque foram todos perdoados em Cristo Jesus. Isso quer dizer que são purificados, né? Purificados. É até interessante isso. Em vez de dizer que são puros, a gente informa que eles são purificados. Puros quer dizer, dá a ideia de que eles são puros em si mesmos, mas não. Eles foram purificados pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz, tá bom? Então, santos quem são? Os salvos, né? Então, a todos os salvos em Cristo ou por Cristo, né, que estão em Filipos, nessa cidade, todos os salvos, aqueles que faziam parte daquela igreja ou não. Só tinha uma igreja? Podia talvez ter gente fora da igreja que já estivesse salvo naquele momento, né? Com os bispos, que são os líderes, que são os pastores, que são aqueles que estão na liderança espiritual daquela igreja, e diáconos, ou seja, os que estavam disponíveis oficialmente para servirem aos salvos, aos que faziam parte daquela igreja. Ele está escrevendo, então, para essas pessoas. Aí ele diz, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é uma saudação. É uma saudação que já é um grande ensino, né? Já é um grande ensino. Como grande ensino, ele é maravilhoso para todos nós, entendeu? Vale a pena a gente guardar bem isso. Graça a vós. Realmente, nós temos alcançado graça da parte de Deus, né? Mas não somente nós. Toda a humanidade tem recebido essa graça, essa atenção, esse carinho de Deus, tá bom? Todas as pessoas, sem exceção, né? E paz da parte de Deus. Essa questão de paz da parte de Deus tem a ver agora já com o fato de serem salvos. O que quer dizer essa paz da parte de Deus? Quer dizer que não estão mais em guerra contra Deus, né? Já não servem mais ao pecado, mas servem agora ao Senhor. Não são servos do pecado, são servos do Senhor, tá bom? Então, paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, estamos, os salvos, em paz. Não é porque deixaram de ser pecadores, não. São pecadores, mas essa barreira já não existe mais, porque
foram perdoados antecipadamente. Tá bom? Então essa é a beleza, né, desse texto. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Claro que quando você gosta tanto de alguém, quando você se sente bem tanto com aquela pessoa, você não esquece nunca. Então, o que ele quer dizer, eu dou graças a Deus o tempo todo por vocês. Né? Eu lembro de vocês o tempo todo e eu dou graças a Deus porque existe igreja como vocês. Né? Existe esse bom exemplo, esse bom testemunho como vocês. E dou graças a Deus porque eu sou uma das pessoas beneficiadas com esse carinho, com esse jeito de vocês. Né? Então essa é a palavra de Paulo, né, nesse momento. Eu dou graças a Deus, não só porque vocês são ótimos, não só porque vocês são ótimos salvos, não só porque vocês dão bom testemunho, mas também porque eu sou um alcançado, eu sou um beneficiado, né? Com esse jeito de vocês, com esse carinho que vocês têm demonstrado, né, na vida cristã. Aí ele coloca, então eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo o quê? Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas. Estou sempre orando e agradecendo e louvando a Deus por vocês. Vocês fazem parte constantemente da minha oração, né? Dos meus momentos com Deus. Então, eu tenho sempre me lembrado. Então, mesmo que eu esteja passando por alguma dificuldade, por um sofrimento, eu lembro que Deus tem me proporcionado muito amor, muita proteção através de vocês, através da oração de vocês, através da demonstração de carinho de vocês, né? Então, esse é o recado que Paulo está dando inicialmente para aquela igreja. Aí ele coloca aqui, todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. É interessante isso de Paulo, que ele coloca assim, aquilo que vocês têm feito por mim, não é? Aquilo que tem demonstrado comigo, na verdade, vocês estão demonstrando para o próprio Evangelho, a própria pregação, né? É uma cooperação. Eles realmente, a gente vai ver durante, né, em alguns momentos aí pela frente, né, a maneira como eles atuaram para favorecer a vida e o trabalho do apóstolo Paulo. Tá bom? A gente vai ver isso aí na frente. Agora, quando ele coloca pela cooperação do Evangelho, tem duas coisas aí que a gente pode destacar. A primeira é eles terem dado todo esse apoio a Paulo. Mesmo Paulo não vivendo, não passando, não tendo muito tempo com eles. Mas essa demonstração missionária deles, né, em relação a Paulo. E segundo, o fato de que existindo uma igreja como aquela, com o testemunho, com a vida daquele povo, né, ficava mais fácil pregar o Evangelho pelo mundo. Então a cooperação deles para com o Evangelho não era só beneficiando pessoas ou beneficiando Paulo. Era beneficiando a pregação do Evangelho, porque a maneira como eles se comportavam, a maneira como eles testemunhavam a fé, isso alcançava muitas pessoas. Né? E um grande exemplo para tudo isso, que a gente pode imaginar, é a igreja de Jerusalém, lá em Atos 2. Né? Então toda aquela preocupação, todo aquele interesse deles com eles mesmos, mas também com as pessoas de fora. O texto bíblico coloca no versículo 47 que eles eram bênção para as pessoas fora. Eles conquistavam as pessoas fora pela maneira como eles lidavam com aquelas pessoas. Né? E assim todos os dias o Senhor ia salvando pessoas. Então veja que a nossa maneira de ser luz e sal facilita a salvação de pessoas. Né? Então, é nisso também que eles estão cooperando com o Evangelho. Porque o testemunho deles, né, dava tranquilidade para que pregasse o Evangelho em outros lugares do mundo. Tá bom? E até a confiança, não é, de Paulo. Quando Paulo lembra que o Evangelho é capaz de fazer pessoas e igrejas como aquela de Filipos, então ele ficava com mais autoridade ainda para pregar em qualquer lugar que ele fosse. Estas são grandes cooperações, tá bom? Que aquela igreja dava para o Evangelho, como diz aqui no versículo 5. No versículo 6, ele diz, tendo por certo isto mesmo,
que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Olha, a gente vai encerrar aqui, mas esse texto aqui é a grande riqueza, tá bom? É o grande momento. Então ele diz assim, olha, tendo por certo isto mesmo, né? Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Quem é que começou essa boa obra? O Espírito de Deus, o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, né? Então veja, quem é que faz essa operação na vida de alguém? O Espírito. Não é a igreja, não é a pregação, não são os pastores, não é a Bíblia, não é nada dessas coisas, nada disso muda nada. Quem faz essa operação é o Espírito de Deus. Entendeu? Aí veja a beleza desse texto, né? Ele começou e ele vai continuar aperfeiçoando. Olha que coisa linda, né? Por que ele não muda de vez? Por que ele não chega no indivíduo assim, pecador, vai lá e muda de vez? Porque existe o respeito de Deus para com a individualidade das pessoas. Entendeu? Deus não tira a individualidade das pessoas. Ele vai trabalhando porque a pessoa permitiu. Ele vai então mudando, trabalhando, transformando aquele coração. Mas é devagar. Entendeu? Claro que em algumas pessoas até que é mais rápido. Mas nós somos todos muito teimosos, muito difíceis, muito complicados, né? O Espírito, soa para fazer as coisas com a gente, né? Então, dentro disso, e com o amor que ele tem com a gente, com a paciência que ele tem com a gente, então, devagarinho, ele vai fazendo. Vou voltar ao texto. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, que é o Espírito Santo, começou isso em vocês, ele mesmo vai aperfeiçoar vocês até o dia de Jesus Cristo. Então, ele começou e até a vinda de Jesus, ele vai continuar operando e mudando vocês. Percebe a beleza disso? Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Não é a igreja. Não são as proibições. Não é os nossos orgulhos. Aquela coisa de chegar e debochar da fé dos outros, da religião dos outros. Isso, pelo contrário, isso afasta as pessoas. Mas quanto mais eu respeito os outros, quanto mais eu respeito a religião, a crença, a vida do outro, mais eu serei respeitado por ele naquilo que eu creio, naquilo que eu faço, naquilo que eu penso. Cristianismo, né, é exatamente isso. Não é... tem uma frasezinha que diz assim, quando você vai pegar passarinho, você não enxota. Você cria situações amigáveis para trazer o passarinho. É isso que Deus quer. Deus quer alcançar pessoas. Deus não quer jogar pessoas fora. Porque, inclusive, até os que já estão com Deus são indignos. Às vezes, eu já estou com Deus, então eu sou mais privilegiado, ou Deus me ama mais, ou eu posso enxotar os outros, eu posso ofender os outros, eu posso perseguir os outros. Não! Se Deus desprezar o outro, não tem motivo nenhum para não desprezar você. Somos todos na mesma situação. O pouquinho que a gente é diferente é por causa do mérito dele, de Jesus, né? Então, esse versículo 6, então, a gente fecha esse texto, né? E a gente guarda isso. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Ele convence, é ele quem convence. Não são os meus argumentos, não é a minha maneira de ser ou o que seja, não. Não é minha prepotência, minha perseguição aos outros, de maneira nenhuma. Isso não convence ninguém, né? Quem convence é o Espírito de Deus. Ele convence e ele converte. É ele que opera. Não adianta botar regra. Para você ser crente, você tem que fazer isso, assim, assim, assim. Se não fizer, você não é crente. Não tem nada a ver. Quem faz essa obra é o Espírito de Deus. E eu tenho que descansar nisso. Eu não tenho que ficar criando regras. É o Espírito que faz a obra. É o Espírito que santifica. Não sou eu.
Não são minhas regras, não são minhas proibições. Quem opera a santificação, ou seja, quem faz a pessoa parecer com Jesus, é o Espírito Santo, não sou eu. E a gente tem confundido muito isso. A gente que eu digo é o geral do cristianismo. Nós temos julgado as pessoas, condenado as pessoas. A gente tenta convencer na força as pessoas. A gente tenta converter as pessoas na força, nas nossas regras. A gente tenta santificar as pessoas, né, nas nossas intransigências. E nada disso funciona. Pelo contrário, a gente produz muito joio. Muito joio. Muita gente que pensa que é crente ou salva porque cumpre essas regras que a gente coloca e, na verdade, não são. Entendeu? A gente está até atrapalhando a vida delas. Porque se elas estivessem fora disso, elas perceberiam melhor a situação pecaminosa, a situação carente delas. Então a gente prejudica, né? Veja quanto a gente atrapalha, né, o Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, a gente vai parar aqui o versículo 6, mas eu queria agora falar com vocês sobre perguntas que me fazem. Deixe-me ver aqui se eu tenho alguma pergunta do último programa. A última vez que eu vi não tinha. Então nós temos aqui o Leones Alencar, não é? Nos dando uma palavra aqui de carinho, de respeito. Nós temos a Ivete Espíndola, né? Ivete é uma pessoa muito querida, que há muitos anos que eu não a vejo, e é lá de Recife, e ela colocou também aqui uma palavra, né, nos comentários do culto de ontem, tá bom? Então vamos aqui a perguntas que me fazem. Se você tiver alguma pergunta, coloque no comentário de hoje para eu responder amanhã, tá bom? Coloque no comentário de hoje para a gente responder amanhã, se Deus permitir que a gente esteja aqui. Então veja, a pergunta que sempre me fazem é o seguinte: o que é céu e qual a diferença do céu e o inferno? Né? O que é céu? A ideia que temos e que é muito divulgada, por quê? Porque é usado muito da cultura apocalíptica, da época de Jesus, né? Não era da época, muitos anos antes, talvez uns 500 anos antes de Cristo, já essa cultura já se desenvolvia, né, por causa de Babilônia, etc. Então, culminou ali em Jesus, continuou também até quase 200 anos depois de Cristo. Essa cultura apocalíptica funcionou muito entre os judeus e entre os cristãos. E a gente que eu digo é o cristianismo em geral, trouxe muito daquela cultura. Então, é usado muito essa questão de que o céu é um lugar, entendeu? É um lugar cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, cheio de não sei o quê, essas coisas materiais, porque a nossa mente funciona assim. Então a gente, né, traduz, a gente não conhece o espiritual no sentido completo e termina a gente esboçando esse antropomorfismo, né, normal. Então, a ideia que temos é que o céu é um lugar. O céu não pode ser um lugar, né? Quem precisa de lugar é matéria. A matéria precisa de duas coisas para existir. Precisa de tempo e de espaço. Tá bom? Ora, nós não teremos matéria. O espírito não tem matéria. Certo? O espírito é espírito, não tem matéria. Então não precisa de lugar, né? Esperar um lugar, né, como na linguagem apocalíptica, né, do Novo Testamento, né? Mas Jesus falou usando essa linguagem, que também não faz diferença, viu? Se você crê, se você não crê, isso não muda nada, entendeu? Isso é só especulação, não faz diferença. Não é isso que vai tirar alguém do céu, nem botar ninguém no céu, tá bom? Mas dentro da lógica cristã, né, espírito não precisa de lugar, tá bom? Espírito não precisa de lugar, porque ele não é matéria. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Então não precisa de espaço. Agora, então, o que seria? Na verdade, céu e inferno é uma condição espiritual que a pessoa tem.
né? Vai passar a eternidade naquela condição espiritual, tá bom? Então, o que seria essa condição espiritual? Tem aqui algumas palavras que eu vou mencionar. O texto bíblico, eu falei há poucos momentos atrás, né, que a diferença entre o hoje, o céu e o inferno. O mundo, o céu e o inferno. O mundo é a vida que a gente leva agora. A gente tem a presença de Deus, todo mundo sem exceção. E outra coisa, às vezes a pessoa diz assim, tem lugares que Deus não vai. Não, Deus ama a gente e Deus vai em todos os lugares que a gente for. Porque Ele ama. Ele pode não ter alegria naquilo, mas Ele ama e Ele vai estar lá. Tá bom? Então, Ele está relativamente conosco agora. No céu Ele vai estar absolutamente conosco. Agora, no inferno, absolutamente Ele não vai estar. Então, inferno é essa ausência. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Se nós não temos a presença de Deus, né, conosco, então a gente já deixou de ter a vida, porque a presença dele é que faz a diferença. É por isso que lá em Tessalonicenses, né, no capítulo 1, primeiro ou segundo, não estou me recordando, a Bíblia coloca que os que vão sofrer condenação, eles serão banidos da face do Senhor. Banidos. Eles serão tirados da face do Senhor. Não é que vão inexistir, não, deixar de existir, nada disso. É que Deus será tirado deles. Eles não terão mais acesso a Deus. Entende? Isso é o inferno. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Né? A outra palavra que é utilizada para inferno na Bíblia é tormento eterno. Tormento eterno é um sofrimento eterno. É um sofrimento angustiante eterno. Sem fim. Entendeu? Nós, seres humanos, temos a capacidade de nos adaptar a tudo. Até ao sofrimento, até à dor. Entendeu? É nos dado essa capacidade. Porém, esse sofrimento não tem capacidade que possa superá-la. Superar esse sofrimento. Ok? Então, tormento eterno. Isso equivale, né? Equivale mais ou menos a uma depressão profundíssima. A depressão, ela é interessante que ela coloca assim, você pode pegar uma pessoa com depressão e colocar no lugar mais alegre do mundo, o lugar mais feliz, mais agradável do mundo. E ele vai continuar sofrendo, ele vai continuar na depressão dele, ele vai continuar no sofrimento dele. Você pode pegar essa pessoa e colocar em qualquer lugar e ela vai estar sofrendo a mesma coisa, não vai fazer diferença. O inferno é exatamente isso e um pouco ou muito mais. Entende? É um sofrimento permanente, né? Por causa da ausência de Deus. Ok? Não vai, a pessoa será banida da presença do Senhor. Então isso é que é o inferno. Ok? E céu é o contrário. Então o céu é você estar absolutamente presente, né, com Deus. Hoje, por exemplo, hoje eu estou aqui com Deus, mas no céu eu vou sentir isso com muito mais força. Você está no céu? Você está salvo hoje? Deus, salvo não, Deus está com você? No céu, você vai sentir isso com muito mais intensidade. No inferno, você não vai sentir absolutamente nada, é absoluta ausência de Deus. E isso, para sua alma, para seu ser, é o inferno. Tá bom? E é eterno, é sem fim. Tá bom? Essa é uma pergunta que me fazem e basicamente é isso. Né? Esse é o sentido. Né? Quando é que isso vai acontecer? Bom, a gente pode conversar isso no outro momento. Né? Deixa eu ver. Em um outro momento a gente conversa quando é que a gente vai ou para o céu ou para o inferno. Então, um outro momento. Mas essa diferença já ajuda bastante para a gente ter uma ideia melhor sobre isso. Nós vamos ver aqui um segundo hino, né, que tem que dá
que faz parte, né, da adoração a Deus, tá bom? Então ele diz assim: ó, vinde adorar o excelso e bom Deus. Então é um convite, né? Ó, venham adorar o excelso e bom Deus, Senhor soberano da terra e dos céus, né? Inclusive é uma expressão hebraica, terra e céu, quer dizer universo, né? Que reina supremo, envolto na luz e que se revela em Cristo Jesus. Tá bom? Algumas pessoas ficam assustadas com a questão do supremo, de ele reinar supremo, né? Ora, se ele é Senhor absoluto de tudo, por que então as pessoas desobedecem ele? Por que o mal existe? Essa é a grande pergunta, né? A grande questão que muitos levantam. Acontece que as pessoas têm dificuldade de entender, não é, que Deus, ao criar o homem, ele criou a sua imagem e semelhança. E ele respeita isso do homem, porque é isso que faz o homem ser homem. Se o homem obedecesse a botões que Deus aperta, ou seja, o homem faz aquilo porque Deus determinou, o homem faz aquilo outro porque foi Deus que determinou, porque Deus quer, porque Deus muda, o homem não seria homem, o homem seria o animal normal que está por aí, que vive pelo instinto. Entende? Ele vive pelo instinto. Então, Deus não quer isso. Isso seria robôs. Os animais são robôs. Eles vivem pela programação que já está organizada lá para eles. Cada um tem sua programação especial, né? E eles vivem de acordo com aquela programação. Tudo bem, é uma programação muito perfeita, né? Parece dar até a entender muitas vezes que o animal pensa, parece até que o animal é inteligente. Não tem isso? Mas não, são programações extremamente perfeitas que eles têm. E eles vivem de acordo com aquela programação, aquele instinto. O homem não, o ser humano não. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, então ele tem três coisas que marcam essa imagem e semelhança. A primeira, ele tem a capacidade de entender o que é bom e o que é ruim, o que é obediência e o que é desobediência, o que é mal e o que é bem. Né? Segundo, o animal não. A não ser que o instinto indica, ele não tem essa capacidade. O segundo é a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Entendeu? Escolher. O animal não tem. O animal segue o instinto. Mas nós temos a capacidade. Eu posso agora decidir uma coisa, daqui a meia hora eu posso decidir outra. Entende? E a terceira coisa, Deus respeita a decisão que eu tomar. Percebe? Então, isso é a imagem e semelhança. E é por isso que Deus não intervém. Deus faz assim, Deus dá liberdade nessa imagem e semelhança para o ser humano, para que ele seja ele, mas deixa também que ele sofra as consequências. Entendeu? Ele vai sofrer as consequências, porque é isso que faz o homem crescer. As civilizações existem por causa dos desacertos, dos erros cometidos, das falhas, e eles foram aperfeiçoando a partir disso. Faz parte do crescimento humano, do desenvolvimento humano. E Deus permite, tá bom? O máximo que ele pode fazer, a Bíblia coloca lá, não veio sobre vós provação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com isso, vai dar a vocês esqueci a palavra, antes dará o escape, para que possais suportar. Não é tirar o problema, não, para que possam suportar. Então, isso faz parte, entendeu? Deus permite, Deus pode ficar do nosso lado, nos ajudar a aguentar a situação, mas as consequências a gente sofre, não é? E isso Deus respeita. Então, os males estão por aí porque Deus respeita isto. Ok? Deus não intervém, Deus não fica intervindo. Porque eu vou orar para que Deus faça isso ou faça aquilo. Não, Deus respeita. Quando eu digo, Senhor, abençoa fulano, olhe,
Tudo bem, pode pedir, mas ele já está abençoando fulano. Não é por causa de você. É porque Deus ama demais aquele fulano e quer abençoar aquela pessoa. Deus quer proteger, né? Mas fulano também sofre as consequências das escolhas, das falhas, dos erros que ele e que todos cometem, né? Então tudo isso aqui é para falar reina supremo. Aí a segunda estrofe diz: nos astros do céu, na terra e no mar, a glória divina podeis contemplar, né? Exatamente. Olhando com os olhos corretos, a gente enxerga tudo isso. A gota de orvalho, o fruto e a flor proclamam constantes o seu grande amor. Claro que tudo isso aqui tem muito de poesia, né? É uma poesia para falar de Deus, então poesia tem todo esse espaço, né? A gente aceita tranquilamente. É por isso que a gente tem que também, na hora que for ler poesia no texto bíblico, a gente não pode pegar literalmente, entender literalmente. É uma poesia, tá bom? A Deus, nosso Pai, ao Filho de amor, ao Espírito Santo, o Consolador, com vozes erguidas em todo lugar, ao Deus Trino e Santo, ó vinde adorar. Ok? Então esse é o outro hino que nós mencionamos, tá bom? Muito bem, deixa eu falar só rapidamente aqui para a gente encerrar, né? O que é um culto a Deus ser terapêutico? Por que o culto a Deus é terapêutico? Né? Isso tem a ver com a ideia de uma igreja hospital, um cristianismo hospital, ok? Um cristianismo hospital. Então veja, primeiro, o culto a Deus é terapêutico porque, primeiro, tem a ver com ágape, que é o próprio Deus. Amanhã, a gente vai ler no texto bíblico o que é um amor ágape, que é o próprio Deus. E a gente vai compreender por que o culto, né, é terapêutico. Se não for terapêutico, ele não é culto. Ele é qualquer outra coisa. Ele é uma gritaria ou o que seja, mas culto não é. O culto a Deus, ele é terapêutico. Para as pessoas que participam e para o mundo todo. O mundo todo. Tá bom? Então a gente vai ver isso aqui. Deixa só esse primeiro ponto, porque a gente vai para 1 Coríntios 13 e o tempo já não permite que a gente vá para esse texto. Tá bom? A gente vai ter uma palavra de oração, a gente vai orar e vamos pedir que o Senhor continue nos abençoando nesse dia e nessa semana que começa. Querido Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos descansar em Ti. Muito obrigado porque Tu sabes perfeitamente cuidar de cada um de nós. Nos perdoe a falta de fé, nos perdoe as vezes que, confundidos ou não confiantes, a gente parte para algumas atitudes que demonstram a nossa ausência de fé. Mas continua com a Tua misericórdia conosco, Senhor, a Tua paciência. Continua fazendo a Tua obra no nosso coração e no coração de todas as pessoas que Tu amas, que na verdade são todas as pessoas. Te agradecemos e louvamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, a gente fica por aqui e que o Senhor Deus continue abençoando você e que esse dia seja um dia especial para a sua vida e para a vida das pessoas que convivem com você. Tá bom? Que hoje seja realmente o dia do Senhor na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Deus abençoe.